Boa noite. Boa noite a todos vocês. Vamos começar uma live muito esperada, que eu fiquei muito feliz com o aceite dela, a nutricionista oncológica Alice Pinho. Eu me chamo Rona Labres, sou psicóloga também, gerontóloga, e esse espaço aqui é seu. Ele foi criado com o tema Cuidar de quem cuida, desde a época da minha mãe, quando eu cuidei dela com Alzheimer por 9 anos. E depois da partida dela surgiu, descobri o câncer que já devia existir naquela época. E hoje, além de cuidar de vocês que cuidam de alguém, também estou me cuidando. A nutrição, para quem está vivendo um câncer ou está numa fase de remissão ou ainda já venceu esse câncer, independente de qualquer coisa, faz parte. Faz parte. Então eu trouxe uma nutricionista, especialista em oncologista, que já chegou, já vou fazer o convite para ela. Dolores, vão chegando. Eu é que sou pontual, né? Oi, oi. Oi, que bom, que bom, que bom te ver aqui. Muito feliz com a tua presença, com o teu aceite. Estava comentando aqui, inclusive, já vou deixar você se apresentar, melhor você se apresentando do que qualquer outra pessoa, que o câncer não é só alimento. Eu estava vendo as suas postagens esses dias e hoje eu estava devorando o teu Insta. Porque eu gosto de me preparar, gosto de conhecer a pessoa um pouquinho mais. Então, o pessoal está entrando aqui devagarzinho. E, Cláudia, você é uma nutricionista, especialista em oncologista. A gente deveria ter mais pessoas assim, sabia? Muito mais, porque eu... Alice. Alice, perdão, é que é o nome da ex-sogra. Desculpa, Alice. Nada. Eu sabia que eu ia cometesse essa gafe ao vivo. Eu sabia. E eu estava ali, Alice. Mas eu toda hora lembro da outra. Ai, papai. Então, Alice, o que acontece? Você é especialista em oncologia. E deveríamos ter mais profissionais, porque o câncer está tão vivo entre nós, tão vivo. E as pessoas acreditam, é o leite que é inflamatório, é a banana. Eu vi essa postagem. Não sei o quê, não sei o quê. E aí? Vamos lá. Pode se apresentar para a gente. Tá bom. Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Alice Pinho, eu sou nutricionista oncológica já há mais de 20 anos. Quando eu comecei, na verdade, não existia... Eu sou baiana, né? Apesar de hoje eu estar morando nos Estados Unidos, eu trabalhei minha vida inteira dentro da oncologia na Bahia, em Salvador. Eu trabalhava dentro de uma clínica de quimioterapia e, na época, eu fui a primeira nutricionista com especialização em oncologia naquela época. Hoje já tem bastante espalhada pelo Brasil, mas ainda temos poucas. Muito pouco. Comparado com o número, né, a quantidade de pessoas que a gente precisa ajudar, enfim. Foi bom você até falar isso, que óbvio que a gente aqui vai falar de alimentação e quimioterapia, mas que bom que você já frisou que não é só isso. Porque hoje em dia, o que acontece? As pessoas, elas andam com muito medo, né? Medo de comer, medo da doença voltar, medo de ter câncer porque está comendo errado, está comendo
coisas que está todo mundo dizendo que causa câncer, a gente primeiro precisa separar o joio do trigo, digamos assim. O que é realmente verdade, o que é mito, o que é que realmente a gente precisa fazer. Porque existem aí três fases, né? A gente tem a alimentação para prevenir uma pessoa de ter câncer. A gente tem a alimentação ajudando durante o tratamento. E a gente tem a alimentação ajudando a evitar que a doença volte. Então, a alimentação ela tem esses três pilares aí. As pessoas, muitas vezes, elas não se importam muito com o antes e o depois. Muitas vezes, a preocupação com a alimentação ela só vem no durante. A maioria das pessoas que eu atendo, elas realmente não comem bem, não têm uma alimentação saudável. Mas muitas pessoas têm uma alimentação saudável e mesmo assim têm câncer. E isso é bom a gente falar, porque assim, o que é que a gente sabe em relação à ciência? Que a alimentação, junto com a atividade física, as emoções, fazer exercício, né? Manter o peso saudável, não fumar, tudo isso vai ajudar a prevenir o câncer. Então, a alimentação, ela entra aí para ajudar nesse contexto. Quando a pessoa, uma vez que ela tem câncer, ela procura a nossa ajuda, né, como nutricionista, ela tem duas coisas aí. Ela quer modificar, porque ela quer viver, e ela sabe que a alimentação é importante, então ela muitas vezes vai querer mudar essa alimentação. E o outro fato é que o próprio tratamento traz muitos efeitos colaterais, né? E esses efeitos colaterais impactam no alimentar. Então, a minha experiência, às vezes a pessoa até quer se alimentar de forma saudável, mas ela começa a ter diarreia, o apetite diminui, ou ela tem prisão de ventre, o estômago está doendo, ou ela não consegue mastigar direito, engolir o alimento, e isso tudo dificulta essa pessoa a ter uma alimentação até mais saudável, né? Então, a gente tem aí esses dois contextos. Quando a gente fala em alimentação saudável, a primeira coisa que a gente pensa logo é o quê? Descascar mais e desembalar menos. Desembalar menos. Todo mundo já conhece essa frase, né? Sim, e ela é fantástica. Isso, inclusive, nos traz um equilíbrio. Por quê? Porque não significa que a gente nunca mais vai comprar nada embalado no supermercado. Não é isso. Mas o que as pessoas muitas vezes estão fazendo é deixando de descascar, ou seja, comer uma fruta, comer uma salada de verdura, fazer um purê de batata, cozinhar um feijão, um arroz. E muitas vezes a pessoa vai lá no mercado e compra, né, os saquinhos já prontos, as latas, e aí bota no micro-ondas, quando não compra a comida pronta, bota no micro-ondas e começam a se alimentar de forma errada, com muita farinha branca, porque esses alimentos eles têm que eles são processados, então eles têm muito o quê? Farinha, açúcar, gordura e aditivos químicos, que são os corantes, conservantes. Todos os aditivos químicos eles são usados pela indústria para aumentar o tempo de prateleira daquele produto. E aí, só que isso ficou muito cômodo para a gente que é consumidor, porque aí a pessoa... A gente alega que a nossa vida é corrida, que não tem tempo, não sei o quê, e chega, e ainda vai para a cozinha, e depois tem que arrumar a cozinha, então nada mais prático, salta do transporte, ou vem do trabalho, ou vem de algum lugar, passa no mercado, o que eu vou comer hoje? Já está ali, pronto, já foi. Está resolvido o problema. Atropela, exatamente, você falou tudo. Agora a vida começa a atropelar as pessoas, porque as pessoas começam a não priorizar o tempo como deveria.
né? Eu sei que é difícil, porque quando a gente para olhar, por exemplo, pessoas que saem de manhã cedo para trabalhar e só voltam de noite. Muitas vezes tem que acordar cedo para pegar o transporte, e aí passa o dia todo, já chega do trabalho cansado. Então, a gente tem que olhar todo o contexto da pessoa, porque a gente não Mas vai existe, pegar... mas existe um segredo. A cozinha não é só da mulher. E outra coisa, e não é só todo dia que a gente tem que ir para a cozinha. Pois Tem é. algumas dicas. Pois Foi é, bom pois você é. falar isso, porque, por exemplo, aqui em casa, meu marido cozinha mais que eu. Meu filho cozinha melhor do que eu. E aí, o que é que acontece? A gente tem isso, né? Divisão de tarefas. Por Correto. exemplo, aqui em casa morava eu, meu marido e meu enteado. Meu enteado ele já foi para a faculdade, mas quando ele morava com a gente mais novo, tinha divisão de tarefas. Eu, meu marido e ele, cada um tinha as suas tarefas. Desde botar o lixo lá fora, arrumar os pratos, entendeu? Tinha toda uma estrutura de divisão de tarefas, porque se a gente é uma família, a gente tem que viver em família, um ajudando o outro para não sobrecarregar ninguém. Então, primeira dica. Infelizmente, eu sou baiana, nordestina, brasileira. O brasileiro e a mulher brasileira acha que pode dar conta de tudo e ela, por si só, ela não delega tarefas. Ela acha que ela pode dar conta de cuidar do filho, botar o filho para fazer dever, fazer a comida, arrumar a casa. Então, ela, muitas vezes, ela assume esse papel, né? Por exemplo, eu não assumo total. Aqui é tudo dividido. Entendeu? Tudo dividido. Tudo dividido. E lava aí, o banheiro às sextas-feiras, varre a casa no final de semana, a cozinha é sua no domingo e vamos em frente. Isso. Não tem, Exemplo, acabou de chegar da academia. Hoje eu cozinhei porque hoje eu marinei um frango, que foi até uma dica que eu botei, né? Aí eu marinei um frango, fui fazer o vídeo da marinada para postar depois aí para ajudar o pessoal, porque muita gente me pediu para ver o vídeo, né? E aí eu sempre, mas na maioria das vezes, o almoço quem faz é o meu marido, porque os dois trabalham de casa. Então, tudo depende. Porém, aí alguém pode estar assistindo e dizer assim, Alice, mas eu não tenho tempo, eu não sou casada, meu marido não sabe cozinhar, alguma coisa assim, aí a gente, ok. Então, muitas vezes, o que é que você pode fazer? Você pode pegar uma tarde do domingo ou do sábado, né? Algum dia que você esteja mais tranquilo e você vai preparar, porque inclusive existem dicas da gente preparar o nosso alimento e congelar esses alimentos ou deixar guardado na geladeira para que a gente vá consumindo durante a semana, né? Então, para tudo tem jeito. Tem uma frase que eu gosto muito de dizer, que é sempre tem o que fazer. Então, para tudo nessa vida, a gente tem um jeito, a gente tem como fazer quando a gente está disposto e quer fazer. Mas, na verdade, a alimentação, por conta dessa praticidade, né, das pessoas terem, passa a não ser prioridade. E parece que não tem um ditado que a gente só fecha a porta depois que o ladrão entra, né? Depois que a porta é arrombada. Então, muitas vezes é o que acontece. Verdade. É o que acontece. Quando a pessoa tem um diagnóstico de um câncer, aí ela quer fazer tudo para melhorar. E aí é que nós, profissionais, entramos, né? Para tentar ajudar essa pessoa a melhorar esses hábitos de vida e também a aliviar um pouco o sofrimento dos efeitos colaterais que vêm com o tratamento. E aí a gente tem várias dicas, várias coisas, né? Certo. O interessante que a gente está conversando sobre alimentação, de preparo, de divisão de tarefas, que tudo isso é desculpa. A gente sempre está sonegando, adiando algo que a gente sabe que vai fazer o nosso bem. Então, para quem não sabe, que está acompanhando aqui a live, que está vindo do canal da Alice, agora falei certo. O que acontece? Eu estou vindo eu estou numa remissão de um câncer de mama.
E, e uma coisa muito interessante que você colocou lá na sua página, no Instagram, é que pare para pensar, o câncer não aparece de um dia para o outro. O câncer, ele está ali, ele está ali. Aconteceu alguma coisa e ele vem nos salvar de alguma situação. Então, eu cuidei da minha mãe 9 anos com Alzheimer sozinha. Eu sou filha única, ou eu cuidava ou eu cuidava. Não tinha outra opção para mim, porque eu não via minha mãe em outro lugar. Enquanto eu tivesse saúde, eu ia cuidar. Então, o que acontece? Aquela carga emocional, aquele estresse, aquele cansaço, porque eu levo a vida muito com o copo sempre meio cheio, nunca meio vazio. Eu olho a vida sempre com otimismo. Eu brincava com ela, eu fazia loucuras com ela, eu ainda faço, né? Aqui em casa com meu filho. Então, o que acontece? Foi ela partir. No segundo ano, a gente descobre o nódulo, que confirma que é o câncer. Mas como? Você é uma pessoa que não fuma, não bebe. Gente, eu sou obesa, eu não fazia exercício, eu não fazia caminhada, eu comia rápido qualquer coisa, porque a comida dela tinha que ser feita especial. Mas, e muitas vezes a comida que eu fazia para ela era a minha comida também, e a do meu filho, que eu fazia aquele diferencial. Mas nem sempre a gente tinha aquela vontade, porque tinha aquela rotina puxada. Então, quando a gente fala, novamente no tema, que não é só alimento, é a nossa vida de estresse. E as emoções, porque talvez você tenha vivido por 9 anos nesse estresse, nesse sofrimento junto com ela, porque não é fácil, né? Não. E ela esqueceu de você. Então, eu não sei, mas assim, tem isso aí. Quando ela parte, tem a perda, vem a tristeza. Vem a culpa. Vem culpa. Vem o luto. Vem tudo. Vem tudo. E aí desencadeia tudo isso. E aí eu percebi, a gente se olha. Então, isso é um recado para vocês, porque o meu objetivo é cuidar de quem cuida, é se cuidar. Por isso que eu estou tendo a grata satisfação de estar convidando profissionais, estar convidando pessoas que para dar seu depoimento. Eu estou com uma pessoa aqui que já fez 2 lives comigo, a Terê. Eu agradeço muito, ela deu o depoimento dela ano passado e retrasado. E outros profissionais psicólogos, vou trazer uma advogada fantástica para falar dos direitos. Então, é você parar e se olhar, fazer um acompanhamento, não só alimentar. Eu estou no Pilates, eu estou aqui contigo sentada, que se eu mexer a perna, eu vou sentir uma dor insuportável, porque eu estou toda dolorida. Mas é isso, é você olhar, porque existe vida após o câncer, Mas você sim. está dolorida por causa do Pilates? Por causa do Pilates, porque foram anos sem fazer nada. Nada. Os músculos estão acordando aí, daqui a pouco estão acordando. Então é aquela dorzinha, sabe, muscular, não incomoda, mas naquele momento, e pós-cirúrgico também. Então foram anos, mais de 10 anos, sedentária. Então, o que você para pensar? Gente, foi porque teve pandemia, porque teve não sei o quê. Quando a gente quer, a gente quer. Hoje eu falo isso de carteirinha. Quando a gente quer, a gente quer. Isso. Meu filho começou com uma alimentação mais saudável de final do ano para esse ano e uma resistência. Gente, mas eu fiz isso aqui. Não vou comer isso não. Aí ele ia para a cozinha e fazia. Ele estava certo, eu estou errada. Ele estava certo. Então, outro dia eu agradeci, meu filho, você está certíssimo, a mãe aqui é que é teimosa. Você está certo. Levei no nutricionista, fomos juntos também, e aquela piada interna que você já deve ter ouvido várias vezes, aquela lista, vem cá, não é melhor você me dar a lista do que eu posso comer? Não é verdade?
Porque a gente fica olhando aqui, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, você tem que fazer isso, pode fazer aquilo, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vem cá, o que que eu posso fazer? Eu posso dormir? É, Porque a gente sai de lá assustado, né? na verdade, eu não trabalho muito com isso, não pode. São pouquíssimas coisas que realmente eu peço para evitar. Eu acho que mais importante quando você está passando por um tratamento desse é tentar buscar o equilíbrio. Até O porque equilíbrio. Mas eu precisa exagerei aqui só para continuar. fazer graça. E aí, o que é que acontece? Muitas vezes é a quantidade, né? E aí eu vou dar alguns Tá. exemplos para a gente ficar prático, né? Então, vou dar... Agora mesmo saiu a maior polêmica aí do adoçante, né? Isso, eu vi. Aí as pessoas, né, ficam confusas porque a vida toda usaram adoçantes. Ok, se você usou pouco adoçante, esse pouco adoçante ele não vai te fazer mal. O grande problema são que pessoas acham que o adoçante é a resolução dos problemas para continuar comendo doce. E aí começa a comprar tudo diet e tudo processado diet e acha que porque é diet pode comer até mais. Então, um dos grandes erros também é isso. E aí a pessoa bota muito adoçante no café, bota adoçante no suco, faz bolo com adoçante, compra um monte de produto diet. Então, quando a gente vê, aquela pessoa está usando uma quantidade enorme de adoçante. Ou seja, não tem o equilíbrio. É a mesma coisa com o açúcar. Então, muita gente também tem o problema do açúcar. Ah, o açúcar não pode. É o açúcar que causa câncer. O açúcar sozinho ele não vai causar câncer. Até porque, por exemplo, se você faz muito exercício, o açúcar ele vai ser gasto no exercício. Ele é combustível. É o combustível. Então, o que é que acontece? O grande problema é que as pessoas... Vou dar exemplo. Eu posso tomar cafezinho com açúcar? Eu digo, depende. Porque se for só o cafezinho de manhã, ok. Mas tem gente que toma 5, 6 cafezinhos durante o dia e aí lá se vão 6 colheres de açúcar. Então, tudo a gente tem que olhar o contexto da quantidade. É a mesma coisa. Ali, se eu posso comer uma pizza, eu estou com vontade de comer. É uma fatia, não é a pizza toda, pelo amor de Deus. E olha, eu aceitei um desafio há 1 ano e meio atrás de uma amiga minha, Nutri, de São Paulo, que ela falou assim, eu te desafio a tomar o café sem açúcar e sem adoçante. Eu não consigo mais colocar açúcar no café. Eu só tomo o café sem açúcar. Eu tomo a limonada sem açúcar. Eu tomo os sucos que são saborosos da época. Poxa, você nasceu e morou aqui sem açúcar. A maioria não dos há sucos necessidade. não precisam. Agora, ó, eu tomo café com stevia. Eu me recuso a tomar café sem açúcar. Mas o café brasileiro é gostoso. E eu faço forte, hein? Eu faço forte. E aí eu uso aí eu vou falar até do meu caso. Eu uso stevia com eritritol, um sachêzinho, na minha xícara de café de manhã. Não uso mais durante o dia inteiro nenhum. É uma dose só e acabou. Então, por exemplo, se eu vou fazer um suco, os únicos sucos que talvez a gente aí tenha que adoçar é maracujá e limão, por exemplo, né? Mas os outros, aí depende, mas, por exemplo, se você mistura, eu, por exemplo, às vezes eu faço limão com abacaxi, hortelã e gengibre. Não precisa açúcar, entendeu? Puro. Então, isso depende muito de cada pessoa. Isso a gente vai contextualizar. Se essa pessoa tem diabetes, se essa pessoa não tem. Então, tudo a gente tem que, primeiro, respirar. E sempre que a gente vê uma postagem muito sensacionalista, que dá muito medo na gente, a gente respira e diz, mas isso é para mim? Né? E aí muita gente trazer, porque tem outra frase também que eu sempre digo, que Chico não é igual a Francisco, que não é igual a Maria, que não é igual a Joana. Né? Então, a gente tem que saber que somos únicos e muitas vezes o que vai dar certo para a Joana não é o que vai dar certo para a Alice. Porque somos diferentes, provavelmente temos culturas diferentes,
temos rotina de vida diferente, né? Então, tudo isso precisa ser avaliado. Mas, no contexto geral, a gente tem um geralzão assim, de alimentação saudável para a gente ter no nosso dia a dia, que eu posso dizer aqui rapidamente como seria. Certo. E eu vou fazer um adendo com relação aos adoçantes. O pessoal que me acompanha, que é o pessoal que eu falo muito de demências, pela minha experiência de vida, também prejudica o raciocínio, a cognição. É uma das causas, tá? Que pode levar como tarja preta, de remédios e etc, etc. É um conjunto, de tá? coisas. De várias outras, entre elas o açúcar, a farinha branca, o adoçante, falam muito do leite, que esse leite que a gente toma aqui nem leite é, por favor. A gente sabe muito bem disso, quem já provou leite de fazenda. Então, é o conjunto, é você ter hábitos negativos de dormir pouco, dormir com o celular, vendo uma televisão, acordar várias vezes na madrugada, você tá ali com a vida social trancada, você não se relacionar com ninguém, ficar numa vida fechada. Oi, Thalita! Thalita vai conversar comigo dia 5. Dia 5 de junho, também, às 18 horas aqui. Gratidão, Thalita. Então, o que acontece? Alimentação, sono. Você não ler, não ter uma atividade, você voltar a estudar, se você usa a mão direita, usar a esquerda, quer dizer, é tudo um conjunto. Então, quando eu te trouxe aqui, é justamente para frisar o que a gente pode fazer de diferente não vai dar tempo, né, de falar tudo. De repente, mais adiante, você aceita outro convite meu, fala baixinho para ninguém ouvir. Que o pessoal é muito relaxado, pós o tratamento da quimio, o que a gente pode fazer de diferente nesse momento para as pessoas que estão nos acompanhando e que vão assistir a nossa live depois? Lembra que eu falei, são 3 fases, mas na verdade, a alimentação dessas 3 fases, elas servem para as 3. Para as 3. Ótimo. Quando a gente fala em alimentação e alimentação saudável, a gente fala assim na linguagem bem simples. A natureza, ela é a bênção de Deus, né? Então, tudo que tem na natureza a nossa alimentação vem dela, né? Então, se a gente for pensar em alimento, tudo que está na natureza é o que nos sustenta na forma de alimento, para que a gente viva, né? Para que alimente nossas células. Foi só aí. Deu uma paradinha, mas já voltou. Cada planta, ela tem tipo assim a sua defesa própria, porque cada planta, quando ela é plantada, ela vai se desenvolver ali no solo e ela vai ter que resistir às pragas, à chuva, a inseto, a vírus, a parasita, a lagarta, a grila, tudo. Então, aquela planta, ela sobrevive a todas essas agressões. Por que ela sobrevive? Porque ela produz substâncias que defendem ela contra essas agressões. Quem são essas substâncias? As vitaminas. Já entendi. Os Já entendi onde você quer chegar. Bioativos, que a gente chama, né? Essas substâncias a gente chama de compostos bioativos ou fitoquímicos. Então, se a natureza ela sobrevive às agressões por essas substâncias, quando a gente come esse alimento, essas substâncias também combatem as agressões no nosso corpo. Está tudo conectado.
Uhum. E aí, aí eu vou dar alguns exemplos dessas substâncias que a gente já ouviu falar aí, né? Licopeno. Então, quando a gente fala em licopeno, as substâncias elas têm tudo nome estrombólico, mas Como é que vocês decoram isso? mas quase todo mundo sabe que licopeno tem tudo que é vermelho: tomate, goiaba, Ah, tá. melancia. Goiaba. Isso, lembrei. Lembrei da goiaba que você respondeu. Vitamina C, que é uma fruta super antioxidante. Então, quando a gente fala em vitamina C, a gente tem laranja, limão, abacaxi, caju, kiwi, acerola, maracujá. A gente tem uma infinidade de coisas que tem vitamina C. Aí a gente tem o cacau, a fruta cacau, que já é gostosa. Aí a gente tem a semente do cacau, que a gente faz os nibs ou o chocolate, né? Aquela semente, ela tem substâncias chamadas polifenóis, que são várias substâncias também que ajudam. Aí a gente tem as ervas e as especiarias. Tem até uma brincadeira que faz assim, na antiguidade as pessoas brigaram tanto pelas ervas e especiarias e você comprando tempero amor, né, esses temperos prontos aí, para não dizer marca, né? Então, as ervas e especiarias eu não uso. são belíssimas. Então, a gente tem orégano, coentro. As pessoas falam muito dos metais pesados, né? Que os metais pesados que estão nos peixes, nas coisas. Os metais pesados, eles estão na crosta terrestre. Praticamente quase todos os alimentos que a gente come vai ter esses metais. Mas se a gente come folha verde, se a gente tempera esse peixe com coentro, o que é que a gente está fazendo? A gente está ajudando a eliminar esses metais pesados. Eu preciso de um babador aqui que eu já estou imaginando. Agora, você falou em chá. O pessoal que está com processo de químio pode tomar todos os tipos de chá? Ou, por exemplo, hibisco? Hibisco que é para emagrecer, eu não tomo. Mas pode chá vai emagrecer. Né? Pois mas dizem, né? É a mesma história do limão. Água com limão só vai emagrecer se você for só tomar água. Não, se você for colher o limão andando ou correndo 10 quilômetros, né? Aí você vai catar o limão e volta. 10 quilômetros. Nem nada tem. Se fosse assim, o proprietário, quem tivesse limão, estava milionário por conta disso, né? Os chás, quase todos eles podem ser tomados durante a quimioterapia, só que tem que ter o cuidado da concentração, da quantidade, e chá não substitui água. Então, toda pessoa que está fazendo quimioterapia, ela precisa beber muita água. O chá pode entrar no contexto? Pode. Inclusive, os chás podem ajudar gases. Tem um chá de entrecasca de coco que eu ensino, que é um chá que ajuda a melhorar a diarreia da quimioterapia, né? Tem alguns chás que vão ajudar a melhorar a digestão. Então, isso tudo a gente ensina o quê? A preparar esse chá, para que esse chá não fique muito concentrado e nem a pessoa... É uma boa postagem falar sobre isso. É uma boa postagem. E aí as pessoas têm que ter essa atenção. Agora, alguns chás não podem ser tomados, porque muitos chás as pessoas tomam como se prometesse a cura, como chá da folha de graviola, crajiru, aranto, folha de aranto. Aí vem um monte de coisa que o pessoal ensina e as pessoas começam a fazer essa beberagem, litros para tomar. E isso pode aumentar o dano no fígado da pessoa. Né? Então, isso aí já vem um problema. E por isso que a gente sempre fala, né? E em alguns casos, aí eu não vou falar nem em químio, mulheres que tomam tamoxifeno, anastrozol, letrozol, que você me achando que é a parte da hormonioterapia. Eu tomo um deles. Tamoxifeno e anastrozol. Essas mulheres não devem usar chá verde e camomila.
São 2 chás que não devem ser utilizados, porque eles Bom podem saber. interferir. Eu já Camomila, né? Camomila e chá verde, porque eles podem É, interferir com a tá. medicação. Não, obrigada até, porque eu gosto do camomila. Então, eu não estou tomando, porque tá verão ainda aqui no Rio, né? Mas no inverno, no friozinho, eu sempre No gostava de inverno, no tomar. friozinho, aí você pode tomar um chá de erva doce, um chá de Amo. melissa. Agora, o chá preto, que carioca adora, porque é Também da não. mesma planta do chá, chá verde, chá branco, chá preto, são chás da planta Camellia sinensis. Eu sei que Ok, carioca fica a adora dica chá aí. preto gelado e biscoito Globo na praia. Nossa Senhora, como é que tu sabe disso? Eu Chá morei preto é o mate, né? Minha formação de oncologia foi no INCA, na Praça da Sim, Cruz sim. Vermelha. Sim, sim. Sim, verdade, verdade. Mas faz uma postagem sobre chá. Acho que Tá? vai ajudar muito. Muita gente deve ignorar isso. Chá de amora, chá de É, hibisco, chá já não sei de quê. Quer dizer, eu acho vou até interessante. Muito anotar, interessante. vou fazer um vídeo sobre chás. Uhum. Pronto. Vou até Pronto, anotar anotadinho para aí. fazer. Quando Ruana você também é tiver, cultura. Joana, quando você tiver assim, porque eu sempre pergunto nos stories, mas agora que você tem até meu contato e tudo, quando você vê assim, olha, Alice, me perguntam muito sobre isso, me manda, faça um, Uhum. aí me manda o tema, que eu vou lá e faço. Beleza, fechado. Tá Pode me combinado. mandar. Combinadíssimo. Quem acompanha a Joana e quiser que eu fale de algum tema, alguma coisa, pede a Joana e Joana passa para mim. Uhum. É, o pessoal me conhece mais como Ruana, Ah, né? Ruana, pronto. Isso, porque o meu pé está na Espanha Ai, que e o outro pé delícia. está no Brasil. Ah, então é Ruana. Pronto, não erro Ruana. mais também. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Isso é normal. Já me chamaram de tanta coisa que você nem imagina. Teve uma vez que eu falei, a pessoa perguntou qual o seu nome? É Ruana, mas é com J-U. Aí a É, pessoa escreveu Joana com J-U. Aí eu olhei assim e falei assim, não acredito. Aí eu deixei para lá, porque eu fiquei com vergonha de corrigir a menina. é. Ó, tem uma pessoa perguntando aqui que adoça tudo com banana. É Banana? uma boa opção, né? Eu sempre ensino a adoçar com banana, com ameixa seca, tâmara seca. São boas opções para adoçar as receitas. Porém, é saudável, mas tem que ter cuidado com a quantidade. Porque as pessoas também não podem esquecer que, porque é saudável, eu vou comer uma dúzia. Aí, então, o que é que você vai adoçar com banana? É um bolo? Ok, você pode fazer o Uma bolo, mas você não vai panqueca? comer o bolo inteiro. Você vai fazer um Uhum. bolinho de caneca ou vai comer uma fatia do bolo. Né? Então, as pessoas têm que entender isso aí. Não é porque é saudável que também está liberado, porque a gente muitas vezes vai ter que pensar na quantidade, porque principalmente para quem tem ou teve câncer de mama, precisa perder peso e precisa manter o peso dentro de um valor de normalidade, né? Correto, correto. A doutora Caroline está aqui assistindo. Parece que vocês já fizeram uma live juntas. Tá. E ela está Ah, aqui comigo dia 6. é advogada, né? Isso, Carol, isso. advogada, já fiz. Carol é maravilhosa. Pois é, Carol, eu convido vocês a assistirem dia 6. E vai ter surpresa, hein? A gente já está amarrando uma surpresa muito gostosa, nós duas, para levar bastante informação para vocês. Carol é E meu ótima, porque Carol, inclusive, a Carol traz muito conhecimento jurídico para mulheres, para pacientes que não têm a mínima noção dos direitos, exato. Trabalho fantástico, porque os convênios principal, muita gente não sabe dos direitos no SUS, que ela fala, e isso que a ainda gente vai existem trazer. os convênios, né? Os convênios também, que às vezes amarram o tratamento e a pessoa contrata um bom advogado e consegue
né, o tratamento da melhor forma possível. Me diz uma coisa, vamos ver aqui. Tapioca ou pãozinho de padaria? Depende, pode ser os dois, ou pode ser nenhum dos dois. Depende da colherada da tapioca, né? Que você vai colocar ali. Depende do contexto. Vou dar exemplo. Se eu tenho um paciente que está tendo muita prisão de ventre, uma pessoa que tem, fazendo quimioterapia ou não, se uma pessoa tem muito prisão de ventre, a gente primeiro tem que consertar esse intestino. E tanto o pão como a tapioca podem prender. Então, em algum momento, a gente pode ter que tirar os dois. Uma pessoa que tem muito diarreia, ela pode não estar tolerando muito os alimentos à base de leite, por conta da lactose, e o glúten. Sim. Então, a gente pode ter que tirar o pão e deixar a tapioca. Outra pessoa, a gente pode deixar os dois. Agora, a gente vai, como você falou, a gente vai ver quanto de tapioca, quanto de pão essa pessoa vai comer no dia. Porque, às vezes, aquilo que eu falo, é melhor não restringir. Vou dar meu exemplo. Às vezes, eu adoro tapioca, como boa baiana. Então, só que eu tenho umas frigideirazinhas pequenininhas. Aí, o que é que eu faço? Eu faço a minha tapioca naquela frigideirazinha pequena. Que vai dar, entendeu? Que vai dar mais ou menos uma colher de sopa e meia, no máximo 2. Numa frigideira, talvez. Mas tem gente que bota 4 colheres de sopa de uma tapioca. Aquela frigideirona, né? Entendeu? Aí fica difícil. Coisa. Na minha Bahia, pão francês é cacetinho, né? Aí, então, as pessoas às vezes, compram pão e comem 3 pães cacetinhos de uma vez só, em vez de comer um só, né? Então, tudo a gente vai contextualizar. Quantidade, o que é que a pessoa está sentindo, tem alguma intolerância. Por isso que o nutricionista ele é bom para isso, porque não tem receita de bolo. Eu estou aqui todo dia na rede social, ajudo muita gente, mas o Instagram ele nunca vai substituir uma boa consulta individualizada, porque cada pessoa a gente vai contextualizar de um jeito. Correto, correto. Inclusive, esse é o movimento que devemos ter. Também. Não, e esse é o movimento que nós temos que ter, de buscar ajuda. Buscar uma consulta terapêutica para um apoio no momento difícil com um psicólogo, um terapeuta holístico, porque eu sou a favor das terapias holísticas que auxiliam naquele momento. Procurar não só a nutricionista, mas uma fisioterapeuta, quer dizer, é uma equipe multidisciplinar que vai estar ali, porque me foi surpresa. Quando eu fui fazer a minha primeira químio, até dentista apareceu para conversar comigo. Isso. Que a gente não imagina o que acontece no nosso corpo, a gente não tem noção. Multiprofissionais, está aí. Carol falando. Tem uma coisa que eu sempre falo, sobrancelha, né? A maioria dos médicos, ninguém orienta as mulheres a fazerem micropigmentação antes da quimioterapia. Não falam. Entendeu? Não falam. Por exemplo, minha cunhada fez tratamento ano passado. E minha cunhada, quando me procurou, a primeira coisa que eu disse a ela, vá procurar um esteticista para delinear a sua sobrancelha e fazer a pigmentação. Porque a sobrancelha também cai, junto com o cabelo normal. E aí, tem muita gente que fica mais impactada com a falta de sobrancelha do que com o cabelo, porque a sobrancelha, a gente está aqui, a gente, né, é a nossa expressão. E aí, eu comecei a falar isso para várias pacientes minhas, e elas todas me agradecem. Por quê? Porque fazem o tratamento, o cabelo cai, botam peruca, botam lenço, etc. Mas a sobrancelha está ali desenhada, está ali pintadinha. Está ali desenhada. A minha não caiu toda, não. Ela ficou bem rala. Mas aí o que é que acontece? Como a pessoa que está com a sobrancelha delineada, pintada, quando eu termino o tratamento, que a sobrancelha volta na cela, não perdeu nenhum formato, está tudo ali, sabe?
E isso trabalha a questão da autoestima da mulher, que muitas mulheres... Isso é um ponto, por isso que eu acredito muito que você precisa estar conversando com os profissionais para esse tipo de orientação. Por exemplo, eu não imaginava que poderia fazer isso antes da químio, porque eu não sabia que a sobrancelha ia cair. Eu pensava que era o cabelo, alguma coisa, mas não, cai tudo, cai tudo. Cai tudo, até o bloco do dente cai. Por causa da radioterapia, cai tudo, gente. Isso. Então, por isso, hoje, graças a Deus, assim, o Instagram ele não substitui consulta, mas ele ajuda muito a informação, porque muita informação. É poder. Quanto mais informação as pessoas tiverem, melhor. Correto. E eu peço, por favor, não consultem demais o Dr. Google. Procure seguir profissionais. Seguir profissionais que você vê seriedade. Eu estava conversando ontem com a Anne e com a Cláudia, numa live que quem quiser assistir ficou gravada, duas meninas que tiveram dificuldade de descobrir um câncer de ovário, que quando elas entraram no Google, pelo amor de Deus, ela falou, estou morrendo. Estou morrendo. Outra coisa, por isso que é a questão da alimentação também. Geralmente, quando as pessoas aterrorizam sobre a alimentação e não trazem para equilíbrio, não são profissionais que atendem pacientes com câncer. Não. E aí eu sempre falo, porque as pessoas me mandam, né, no direct, Alice, isso aqui, aí eu olho, eu digo, essa pessoa não trabalha com paciente com câncer. Essa pessoa não era nem para você estar assistindo essa pessoa, porque essa pessoa não vai te trazer informação coerente, porque ela não trabalha, ela não estuda oncologia. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, que daqui a pouquinho vai fazer os seus 50 minutos, que você tem atendimento às 19 horas. Pois é, então, e quando o câncer volta? Por exemplo, uma das pessoas que está assistindo aqui com a gente, que eu não vou falar o nome, só se ela quiser se apresentar na live aí, no chat, ela teve um câncer de mama, ela fez a cirurgia, fez o tratamento, fez toda a parte de alimentação, entrou no Pilates, está ali numa vida e voltou. E ela está começando tudo de novo. Como é que fica isso? O que acontece nesses casos? Eu não tenho essa resposta. Eu acho que nenhum profissional vai Nenhum profissional tem. A não ser a própria pessoa talvez tenha, no sentido, tem uma frase que ela é bem pesada, mas ela é muito verdadeira, que é de um professor meu de medicina psicossomática. Muitas vezes o câncer aparece não para matar necessariamente a pessoa, e sim algo que ainda precisa ir embora. É muito forte isso, mas às vezes a doença revisita a pessoa porque ainda há algo dentro dela que precisa ser ressignificado. Isso é uma das coisas que a gente acredita. Agora, o que é essa coisa que precisa ser ressignificada é de cada um. De cada um. Ela disse que eu posso falar o nome dela. É a Tere Mello que está aqui. Os terapeutas estão aí, né? Correto, correto. O terapeuta está aí para ajudar. Os terapeutas, então, por exemplo, quando eu atendo uma pessoa que eu consigo perceber que ela realmente precisa de ajuda, eu já oriento a procurar ajuda terapêutica. Apesar que terapia é para todo mundo. Eu faço terapia. Também faço. Também faço. E fazia antes do câncer. Então, e graças a Deus, eu fazia antes do câncer e foi a terapia que me deu aquela segurada. E, inclusive, eu conversei com a Tere em 2 lives no passado, no ano passado e ano retrasado. Me foi surpresa saber que ela estava novamente em tratamento. Sei da força dela, sei que ela vai conseguir vencer novamente. E ontem eu conversei com ela por Zap, eu quero manter esse contato, porque é uma pessoa maravilhosa, tem 2 filhos lindos. E tem mais um minutinho, né?
o que eu posso falar para Terê. Terê, não desista, continue fazendo tudo de saudável que você está fazendo. Porque tem uma coisa, as pessoas falam, mas eu estava fazendo tudo saudável, eu estava fazendo tudo e voltou. Talvez, se não tivesse fazendo tudo saudável, voltaria muito mais agressivo, né? Uhum. Primeira coisa que tem que ver. Segundo, continue fazendo tudo, como a própria Ruana está falando, porque a vitória vem, entendeu? Jamais vou desistir. É isso aí, Terê. Exatamente. É isso aí. Então, continue, siga em frente, visualize seu processo de cura. Tem um livro que eu gosto muito, meu último minutinho vou fazer isso, que é um livro, deixa eu pegar aqui rapidinho, que você ótimo. já deve ter. Ouvido falar, apesar do meu estar em inglês, mas é o mesmo título, Você é o Seu Placebo. É um livro com relato de várias pessoas que usaram o poder da mente e da meditação para o processo de cura. Tudo é postura, tudo é como você vê a vida e encara a vida. Isso é a verdade. Quer dizer, não é só uma coisa, é um conjunto. E o principal é como você se coloca perante a vida. Isso. E não desistir da vida, como ela falou. Não desistir. Enquanto nós, seres humanos, estamos conectados com a nossa vida, com propósito, a gente está aqui. Verdade, verdade. Quando a gente desiste de viver, né, é que a coisa complica. Por isso que todo mundo precisa de um propósito. Nunca é tarde para nada. Para estudar, para começar um novo trabalho, para casar, para separar, para mudar. Eu mudei de país aos 44 anos, casei com 44 anos, para muita gente casei velha. Não é tarde, nunca é tarde, nunca é tarde. Estamos vivas. E encontrar o amor é uma coisa única. Não existe outra palavra, não existe outra palavra. Gente, a live vai ficar gravada no meu canal, tá? Então, quem quiser e quem puder, é só clicar, me seguir, que daqui a pouquinho vai estar ali disponível. Quem assistiu, faz um favorzinho, vai lá e dá uma curtidinha, se você gostou, comenta, tira a sua dúvida. Pega o aviãozinho aqui, compartilha com o pessoal aí para assistir também. Pois é, porque ainda dá tempo, tá? Olha, muito obrigada. Obrigada a você, tá Rô, bom? Um prazer. Estou sempre à disposição, gente. E com certeza não vai ser a última. Foi a primeira, mas não será a última, tá bom? Tá bom. Eu continuo aqui com vocês. Beijo. Deixa eu ver aqui. Bem, pessoal, só para estar encerrando a live, eu quero estar convidando vocês para o dia 6 de junho, às 18 horas, vim conversar com a Carol. Ela é advogada, ela é ligada, ela conhece bem essa parte de direitos da área da saúde para nós que estamos vivendo um câncer na nossa vida, um familiar que está passando por isso, para falar desses direitos. Então, dia 6, ok? Vem mais novidades aí. Já convidei uma profissional da área da psicologia, já convidei uma outra profissional da área de medicação, já convidei vários outros profissionais, a gente só está tentando encaixar horário e dias. Então, se você ainda não está me seguindo, segue aqui e fique atento, porque as minhas lives ficam gravadas. E essa, se Deus quiser, também vai ficar. Eu sou Ruana Labres, psicóloga, gerontóloga, cuidei da minha mãe com Alzheimer por 9 anos e hoje eu estou numa remissão de um câncer de mama. E estou firme aqui para levar informações para vocês. Muito obrigada, um beijo no coração de todos e não esqueça, dê um pulinho lá no Insta, dá uma curtidinha se você gostou da live. Beijos!